suas mãos para os céus e declare assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, em tua casa, eu vim te adorar. Eu vim estar em comunhão, na comunhão que a palavra diz, que o Senhor se agrada e ordena a sua bênção. Nesta noite, eu levo cativo os meus pensamentos à presença do Altíssimo e não aceito que não seja outra voz, a não ser a voz do Senhor, a falar comigo. Eu não aceito que nenhuma outra voz venha me dispersar, me roubar, me confundir. Eu quero que a voz do Senhor adentre no meu coração e vasculhe tudo dentro de mim. Eu dou permissão para que o Espírito Santo possa entrar nos lugares mais escondidos, nos lugares que eu escondi, nas portas que eu tranquei, as 7 chaves. Eu quero hoje que o Espírito Santo entre e vasculhe dentro do meu coração todas as áreas que eu ainda não tinha entregue ao Senhor. Nesta noite, eu clamo em nome de Jesus, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha me envolver e eu seja, nesta noite, reconhecido no céu como adorador que clama ao Senhor e deseja sua presença mais do que qualquer outra coisa. Em espírito e em verdade, eu busco a face do Senhor e eu sei que é um coração contrito e o Senhor não despreza. Eu me esvazio e me abro para que o Espírito de Deus possa me encher com a sua palavra, com o seu poder, com a sua unção. E eu profetizo que sairei daqui para viver o sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Você vai abrir tua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Eu vim para cá hoje com a intenção de ministrar uma palavra que falou muito profundamente ao meu coração. Mas eu fui orar ao Senhor e o Senhor me trouxe essa palavra. E eu sou obediente ao meu Deus. Ele é quem sabe o que você precisa, o que eu preciso. Nós temos um Deus, o único Deus, que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. O Deus que olha para nós, não segundo aquilo que nós queremos apresentar, mas segundo aquilo que nós realmente somos. 2 Reis, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. No verso 8 diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Amém? Você pode se assentar. A palavra é do Senhor. Nós precisamos entender que nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de alguém que a palavra do Senhor descreve como um comandante, ou seja, um líder. A palavra descreve como um grande homem, descreve como alguém de muito conceito, alguém que o Senhor tinha usado
O Senhor usou a vida de Naamã, não foi o diabo. A palavra diz que por intermédio dele, o Senhor nosso Deus deu vitória à Síria. Era um homem que tinha uma certa intimidade com Deus, mesmo sem conhecê-lo. Era um homem que conseguia perceber o mundo espiritual e discernir que ele, na força dele, não podia, mas ele conseguiu ouvir as estratégias que Deus deu a ele para que ele pudesse levar um exército inteiro à vitória. Mas ele era servo de Deus? Não. Ele era alguém que Deus tinha usado, mas ele não era servo de Deus. Eu achei tão legal a diaconisa Doneide aqui conversando conosco acerca de servir e ser servo. E o Espírito Santo falava ali para mim assim: existem muitos que são meus servos, que se declaram meus servos, que me têm como Senhor, mas não me servem. Mas existem outros que estão me servindo, mas não me têm como Senhor. Isso é forte. Existem muitos dentro da igreja que querem uma direção de Deus, que querem ouvir Deus falar, que não vão fazer nada sem que Deus dê uma direção, mas não se posicionam para servir a Deus. Não tem as causas do seu Senhor como suas. Não tem as guerras do reino desse Senhor como suas. Mas existem outros que não têm o Senhor como Senhor, mas estão servindo. Como que pode isso? Que confusão. E hoje o Espírito Santo de Deus quer nos organizar. O Senhor deu vitória para a Síria através de Naamã, porque embora ele não servisse a Deus, embora ele não tivesse Deus como Senhor, ele estava servindo. Só que a palavra do Senhor diz que embora ele seja um herói de guerra, ele era leproso. E quem sabia da lepra? Só quem era muito íntimo. A esposa dele sabia da lepra. O rei sabia da lepra. Mas eu digo para você que nem os filhos de Naamã sabiam da lepra. Os servos de Naamã não sabiam da lepra. Mas a esposa, que era alguém íntimo, e o rei, que era o senhor dele, sabiam dos problemas que ele tinha. Você sabe qual é o grupo de pessoa mais difícil de tratar? O grupo de pessoas que já atingiu um certo renome na sociedade ou num determinado lugar. É o grupo de pessoa mais intratável que existe. Uma pessoa que recebe um óleo de unção na cabeça, quer seja diaconal, a sacerdotal, que não foi confrontada nas suas deformações. No dia que ela for confrontada, ela prefere abandonar o altar do que permanecer para ser tratada, porque afinal de contas, é alguém de conceito, é um comandante. Como pode alguém saber da minha lepra? Não pode ser exposto. E eu presencio algo no Mato Grosso que me assusta. Porque no Mato Grosso acontece algo inédito, que eu só vi aqui. Que é a questão da precipitação quanto à imposição de mãos. Acerca da unção de pessoas que têm chamado pastoral, diaconal, presbiterial, episcopal. Pessoas que têm um chamado, uma unção de Deus, o envio do Senhor, mas que não estão prontas. E muitas vezes a precipitação no colocar das mãos faz com que aquela pessoa coloque uma armadura sobre as suas lepras. E faz com que ela acredite que é muito mais importante o resultado que ela produz para o reino do que quem ela pode ser para o reino. Se você olhar ao seu redor, você vai perceber que existem cadeiras vazias nesta igreja. E algumas pessoas nos questionam como pastores e dizem assim: esta igreja tem uma palavra tão forte, essa igreja tem uma palavra tão intensa, traz uma palavra genuína. Por que essa igreja não enche? Porque essa igreja costuma tirar a armadura dos leprosos. E aí,
quando a lepra aparece, muitas vezes os Naamãs preferem ir embora do que mergulhar no Rio Jordão. Muitas vezes as pessoas entram pelas portas da igreja e fazem um mapinha de como elas precisam ser tratadas. Afinal de contas, elas vêm machucadas pela vida, por outros ministérios, por líderes, pela condição profissional, e elas acham que dentro da igreja elas têm que ser tratadas com um amor absoluto, profundo, só que amor que não confronta, querido, não é amor. Amor que não te confronta, não é amor. Amigo que te apoia em tudo, que concorda com tudo, não é teu amigo. Pessoa que está aplaudindo os teus erros, que está aplaudindo os teus 5 minutos de ira, que diz para você assim mesmo que você tem que ser, não são teus amigos. E no dia que você cair no buraco, eles não estarão lá para te reerguer. Nós podemos observar o contexto de Naamã. Aquilo que aparentemente era um ambiente de reconhecimento da sua grandeza, a sua armadura, o que as pessoas olhavam do lado de fora e viam como reconhecimento da sua posição, do seu status no exército, para Naamã era o esconderijo de lepras. E sabe, muitas vezes nós estamos usando armaduras nas nossas lepras. E não é para proteger de uma possível exposição, para uma limpeza, para uma cura. É o medo de ser descoberto nas falhas que temos. Deus não age na mentira. Deus não vai agir naquilo que queremos ser. Deus vai agir naquilo que Ele nos enviou a ser. Deus não vai agir nas nossas aparências. Quem se impressiona com a aparência é o homem. Quem se impressiona com o título é o homem. Quem se impressiona com a roupa que você usa é o homem. Deus, Ele fala na sua palavra que nós estamos cegos, pobres e nus. E assim nós deveríamos nos apresentar. Pobres, porque somos assim. Cegos, porque achamos que estamos vendo tudo e nós não sabemos de nada. E nus, porque estamos nos escondendo de Deus. Ah, bispo, eu não estou me escondendo de Deus, Deus sabe quem eu sou. A diaconisa Doneide falou outra coisa muito interessante aqui. Quando ela é enviada pelo apóstolo por uma missão, para uma missão, ela entende que ela está fazendo para Deus. Mas sabe, Deus não desceu lá na casa dela falando para ela assim, hoje, diaconisa Doneide, você vai lá no Ministério Ágape e vai ministrar a oferta. Deus usou alguém. E muitas vezes quando Deus quer usar o teu líder para tirar a sua armadura, você faz o quê? Na minha armadura ninguém mexe. Eu saio da igreja, mas aqui eu não fico porque eu não aceito confronto. Naamã, ele montou um mapinha de como ele deveria ser recebido em Israel. Afinal de contas, eu estou procurando Israel. Pensa, insistiram tanto para que eu procurasse a igreja. Minha família insistiu tanto para que eu viesse para a igreja, e eu vim para a igreja para ser confrontado. Eles que precisam de mim, não sou eu quem preciso deles. Você não entrou aqui, querido, porque o céu precisa de você. Você entrou aqui porque você precisa do céu. Eu estou aqui porque eu preciso do céu. Eu não posso sair do meu lugar de origem. Eu não posso sair do lugar onde Deus me designou. Eu preciso do céu. E aí a gente até usa um contexto bíblico maravilhoso que fala assim, vinde a mim como estais. O Senhor me aceita como eu sou. Não, Ele te aceita como você está. É transitório. Ser é permanente, estar é transitório. Ele diz, vinde a mim como estás e não como é. Se Ele diz, vinde como estás, é porque há uma possibilidade de transformação. E Ele tem a chave da transformação para a sua vida.
Mas nós queremos vir a Jesus como nós estamos e permanecer como estávamos. E não é isso que Deus quer. Naamã cria um mapinha. Olha a cabeça de Naamã. No verso 11, o texto diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu. Olha como é tremendo isso. Que ele iria sair e ter comigo. Ele está falando de quem? Do profeta Eliseu. Quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu estava, onde Eliseu estava, ele ficou. Ele não se abalou para ir ver Naamã. Um homem que estava na sua terra recebendo toda a honra. Um homem que por onde passava era aclamado como grande herói de guerra. Chega em Israel e é tratado como mais um. Sabe o que acontece dentro da igreja? O louvor que nós acabamos de ministrar, o reino de Deus tem igualdade. Aqui pode entrar um juiz, pode entrar um bandido, todo mundo é tratado igual. Porque para Deus não é o título que sobe, é o coração. E dentro desta igreja, graças a Deus, não existe quem tem mais e quem tem menos. Existe quem tem mais coração. Quem tem mais vida para Deus, quem tem mais entrega para Deus, quem ama mais a Deus, quem busca mais a Deus, recebe o mesmo nível de atenção. E aí, Naamã começa a imaginar que ele vai chegar na igreja. E agora eu vou ser recebido com toda a honra. Afinal de contas, eu sou o cara na minha terra. E ele chega na porta da igreja, o pastor nem se abala. O pastor manda o diácono lá na porta falar, não manda nem ele entrar. Na porta mesmo, ele diz, ó, fala para ele ir lá no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Mas eu nem disse o que eu tinha. Ele nem abriu a porta, não me deu nem a paz do Senhor. Não deixou eu falar o que eu tinha, já veio com 4 pedras na mão, mandando eu me lavar. Ele se acha santo. Certamente seria isso que nós sairíamos falando da igreja. Pastor arrogante. Se acha super santo. Acha que eu estou sujo, me mandou me lavar. Porque ele não sabe que eu tenho lepra. Aí ele faz uma mapinha. Ele iria sair ter comigo. Pôr-se-ia de pé. Olha só. Invocaria o nome do Senhor seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra. E restauraria o leproso. Sabe, a gente chega na igreja fazendo um monte de mapinha. Olha, eu vou na igreja. Eu vou aceitar Jesus. Depois eu vou me batizar. Aí eu vou orar ao Senhor e Ele vai começar a restauração na minha vida. E vai começar pela vida financeira, porque é sempre o motivo da guerra. Depois o Senhor vai restaurar meu casamento. Depois o Senhor vai abrir minha madre e vai me dar um filho. A gente faz um mapinha para Deus. Ai, que coisa linda. Mas aí o pastor fala assim, vai se lavar. Vai tomar banho. Que confronto. Que confronto. Por que Eliseu manda Naamã ir tomar banho? Por que você toma banho? Por que você toma banho? Por que eu tomo banho? Não é um monólogo não, pode responder. Por que a gente toma banho? Para se limpar. E se a gente vai se limpar é porque a gente está? Naamã estava sujo de quê? De lepra? Ele estava sujo de orgulho. Ele estava sujo de vaidade. Ele estava sujo de soberba. Ele estava sujo de individualidade. Ele estava sujo de si mesmo. Sabe quando a gente começa a andar e acreditar que porque Deus falou com a gente em algum momento da nossa vida que a gente pode fazer tudo em nós mesmos? Sabe quando você entra e sai da igreja e você não aceita que ninguém lidere você, que ninguém converse com você, que ninguém te chame a atenção? É a condição de Naamã. Quem chamaria a atenção de um comandante do exército? Quem? E o medo?
eu tenho algo comigo, todas as vezes que eu me aproximo de alguém, que eu percebo que esse alguém é de Deus, e eu não estou falando de nível hierárquico, eu estou falando de presença de Deus, eu me abaixo. E as pessoas pensam que por conta da minha unção, eu sou incapaz de ouvir. Eu vou contar um testemunho muito breve aqui. Eu fui um dia, há alguns meses atrás, na casa do irmão Jalmir e da irmã Undina. E eu estava vivendo um conflito tão grande dentro de mim, uma guerra tão grande, um desespero dentro. Eu não falei para eles. Nós começamos a conversar sobre filhos, sobre criação de filhos. E o diácono Jalmir, ele começou a ser usado por Deus, talvez ele nem tenha prestado atenção, porque talvez seja algo tão... Ele começou a ser usado por Deus de uma forma que quando eu pensei que não, eu já estava com a minha cabeça embaixo aqui, ó. Eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E aquilo que ele trouxe como testemunho da vida dele foi libertador para mim. Eu saí da casa dele junto com o apóstolo, que também foi algo que nós sentimos juntos. Nós saímos da casa deles com menos 50 quilos. Um alívio no nosso coração. Ah, mas como que pode vocês se abaixarem para um diácono? Não, a questão é que ele é um homem de Deus. E o irmão Jalmir tem um chamado de libertação que você não vai precisar vê-lo falando assim, sai, Satanás, só dele chegar perto. Ele tem um chamado de libertação poderoso. Ele traz uma palavra que te limpa. É algo de Deus com ele. Como que eu não vou me render? Outra coisa, eu nunca vou desconsiderar a idade. Gente, eu tenho 39, o irmão Jalmir está com 79. Ainda que ele não tivesse Deus na vida dele, a experiência que ele tem é o suficiente para me ensinar muita coisa. E aí a gente olha para Naamã, ele esperava a honra, ele esperava chegar na igreja e ser tratado como ele era tratado lá fora, com as mesmas honrarias, com as mesmas prioridades, com os mesmos nomes. Mas na porta da casa de Eliseu, na porta da igreja, ele era só um homem precisando de ajuda. E a palavra que o Senhor disse para ele foi: vai e lava-te, santifica-te, purifica-te. E a minha pergunta para você nessa noite, a pergunta que o Espírito de Deus faz para nós nessa noite, do que é que nós precisamos nos purificar? O que foi que nós escondemos atrás dessa armadura de super crente? O que foi que nós escondemos atrás dessa armadura de grande homem realizado, de mulher realizada? O casamento está uma tragédia, mas a vida financeira vai tudo bem. A vida financeira está uma tragédia. Ah, mas a escola vai tudo bem, eu estou pensando em mudar de emprego. O que Deus está querendo falar com você nessa noite? O que Deus está querendo falar com essa igreja nessa noite? Onde foi? Por que é que você está escondendo essa lepra? Sabe qual é o perigo de se esconder uma lepra? É que embora ninguém esteja vendo, com o passar do tempo ela começa a feder. A lepra tinha um odor insuportável. E uma armadura, por mais perfeita que ela seja, não se pode reter o cheiro da lepra. Aí você pergunta: eu estou dentro da igreja há tanto tempo, eu não consigo frutificar ministerialmente, eu arrumo um emprego, não consigo fixar, eu começo um relacionamento, não consigo dar prosseguimento, eu tenho um filho, não sou feliz com o filho. Querido, existe uma lepra. E a gente sai procurando culpados.
A gente culpa o pastor da igreja por onde nós passamos. A gente culpa os relacionamentos anteriores. A gente culpa que o filho está me dando trabalho. A gente sai culpando todo mundo. Mas o problema é que existe uma lepra. E essa lepra começou a feder. Que você faz de tudo para ser aceito por todo mundo e ninguém te aceita. Que você faz de tudo para ser amado por todo mundo, mas você se sente rejeitado e no fundo é. Porque se tem uma coisa que crente verdadeiro não suporta é superficialidade, é mentira. Outro dia eu estava assistindo um vídeo na internet e aquele vídeo me chamou muita atenção. Um bruxo questionado acerca de que tipo de pessoas que o Deus dele mais gostava. Aí o bruxo respondeu assim: o meu Deus, o Deus dele, gosta muito de crente. De crente? É, crente. Mas a primeira classe de crente que o meu Deus gosta muito é aquele que mente. Parece... Não tem uma palavra para dizer para isso. Outro dia o presbítero Zé Maria contou uma história aqui que foi muito interessante. Um crente na janela chama o pastor e fala: olha a vaca voando. O pastor vai correndo para a janela e fala: não acredito que o senhor acreditou que a vaca estava voando. Ele falou: prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que um crente mentindo. E a gente é pego nas mentiras, assim, coisa tola. Nas omissões que a gente vai fazendo. E aí esse bruxo fala assim, que o Deus dele ama o crente que mente. Por quê? Ele dá corda. Ele deixa o crente mentir à vontade. Quando o crente fala assim: eu te expulso, ele fala: eu não saio. Porque você mente. E se você mente, você é meu. E a gente está contando mentirinhas. Aí ele falou: e que mais? Ele falou: o segundo tipo de crente que o meu Deus ama é aquele que tem duas caras. Que na frente ele bate nas costas, ele elogia, e nas costas ele fala: que coisa mais horrorosa. Eu não concordo. Na frente fala: amém, pastor. E nas costas está lá, Ele falou: esses aí então, o meu Deus ama. E eu ouvi aquilo, eu falei: Cristo amado. Ele não está falando do ímpio, ele está falando da igreja. Esse Deus que ele serve, esses demônios que ele serve, não está falando que encontrou esse tipo de gente lá fora. Está falando que esse tipo de gente está dentro da igreja. E esse tipo de gente está escondendo essa lepra atrás de uma armadura, no serviço que realiza, no ministério que exerce, no título que recebeu, no óleo que caiu sobre a cabeça. Bispa, como que unge então uma pessoa imperfeita? Deus não chamou os perfeitos para serem ungidos, mas Deus espera o quê? O vá e não peques mais. O problema é que nós estamos adequando a unção ao nosso estilo de vida. E na verdade nós precisamos adequar a nossa vida à unção que recebemos. Bispa, eu estou só na igreja. Se você declarou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já recebeu uma unção. E a unção que você recebeu foi do Espírito Santo. E essa é a mais preciosa de todas. Porque é essa que você leva para o céu. No texto de 2 Reis 5, vem confrontando a essência de Naamã. Quantas vezes você vai para um aconselhamento, para buscar conselho acerca de uma coisa, e você sai de lá com uma orelha quente e a outra fervendo, porque você ouviu um monte de coisa que você não esperava ouvir. Outro dia eu estava aconselhando uma irmã muito querida, ela falou assim: bispa, eu amei essa igreja, eu quero ficar aqui, essa igreja é muito bênção, é uma igreja que me recebeu com muito carinho. E ela foi pedir um conselho de uma coisa tão simples.
ela achou que ia sair da sala em meia hora. Nós ficamos 4h30 dentro da sala. Quando foi no final, eu falei para ela, bem-vinda, Ágape. Você vai querer ficar aqui ainda? Ela ouviu tanta coisa que ela nunca tinha ouvido. E por isso que as pessoas têm medo da salinha. Não é porque a salinha é ruim. Outro dia, hoje, acho que foi o diácono Marcelo que postou sobre não ler a Bíblia porque não tem prioridade. Na verdade, não é por não ter prioridade, é porque a Bíblia confronta. A pessoa não lê a Bíblia não é porque ela não tem tempo, não é porque ela não prioriza, é porque ela não quer ser confrontada. Porque a gente quer ser o crente que vem na igreja, ouve uma palavra e vai embora, mas a gente não quer mudança de vida, a gente não quer tirar a armadura. Deus sabe quem eu sou por dentro, não precisa eu me despir. Ei, nós precisamos nos despir sim na presença do Senhor. Sabe por que a igreja tem dificuldade para orar? Porque na oração Deus nos confronta. Porque você começa a orar clamando a Deus por justiça e no meio da oração você fala, Senhor, não faz justiça não, porque o primeiro condenado será eu. Você começa a pedir a Deus para Deus fazer justiça sobre o cônjuge, e no meio da oração você fala, não faz justiça não, Senhor, porque eu estou errando aqui, eu estou falhando aqui. A oração nos confronta. E nós não queremos mais orar. Nós não queremos ler a palavra, porque a palavra vai confrontar as nossas lepras. Sem que você fale nada. Você tem um Deus que conhece você de dentro para fora. Você tem um Deus que sonda as tuas motivações, que sabe qual é a intenção da palavra que chega na tua boca. O Senhor sabe. O Senhor sabe como você precisa muitas vezes de um elogio para continuar caminhando. Como você precisa de reconhecimento para continuar trabalhando. O Senhor sabe. Naamã achou que chegava na igreja e que a única coisa que faltava para ele era o óleo de unção descer na cabeça dele, porque a armadura já estava ali. Deus falou, vai tirar a armadura. Porque eu estou pouco me linchando para o seu status, para o seu diploma, para as honrarias. Isso serve lá na sua terra. Mas aqui eu quero você do jeito que eu te criei. Pobre, cego e nu. Não tem título. As tuas honras servem talvez no meio da tua família. Que passou a vida inteira te comparando, que passou a vida inteira desejando que você fosse a ovelha branca da família. Que passou a vida inteira desejando que você chegasse onde eles não chegaram. Talvez para eles vocês tenham que usar uma armadura, eu tenha que usar uma armadura, mas para Deus não vai dar. Aí o texto continua, no verso 12. Ele diz assim, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha o nível da afronta. Quando você recebe uma direção e você acha que do seu jeito é melhor. Olha a lepra de Naamã aqui aparecendo. Ele estava indo para Israel porque ele tinha uma lepra no seu corpo, mas a lepra estava na alma. E você sabe que estudos revelam que a lepra é sinal de rebelião? Estudos revelam na Bíblia, se você pegar a Bíblia, você vai perceber que existem duas doenças na Bíblia que são associadas ao ambiente da rebelião e da insubmissão. É a hemorroida e a lepra. Bispa, ainda bem que graças a Deus não tem mais a lepra, mas a hemorroida você não conta para ninguém. Ninguém conta que tem esse problema. E a vergonha? A lepra hoje, no primeiro sinal, tem tratamento, mas a hemorroida você deixa chegar no extremo para procurar um médico. E é a lepra escondidinha. É a indignação escondidinha, é a revolta escondidinha. Naamã fica revoltado. Ele fala assim, eu tenho meios melhores de ser curado. Se era para tomar banho, eu sabia como que tinha que fazer, onde que tinha que ir. Mas uma coisa é você fazer algo do seu jeito, outra coisa é você fazer debaixo da direção. E olha o que os servos respondem. Então se achegaram a eles os seus oficiais e lhes disseram, olha que coisa linda. Meu pai,
eles não chamam de Senhor, eles chamam de Pai. O que mostra que Naamã tinha um bom coração. Ele era alguém bem aceito por todo mundo. Os servos dele chamavam ele de pai. Fala assim: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. A importância do conselho. A importância de você ter um amigo na igreja que seja verdadeiramente de Deus, viu? Porque às vezes você vai lá na sala do apóstolo, você escuta um conselho que você odiou. E aí você desabafa com alguém na igreja e fala: você acredita que o apóstolo mandou fazer isso? Se essa pessoa for de Deus, ela vai falar assim: e o que te custa? O que te custa fazer isso? Agora, se ela não for de Deus, ela vai falar: misericórdia, o apóstolo estava endemoniado. Embora o apóstolo não leve essa fama não, quem leva sou eu. A bispa não, a bispa devia estar de TPM. Porque tem dia que ela está ao amor, mas tem dia que ela está virada no diabo. Eu não tenho esse problema não. Você pode ter certeza. Mas aí a gente olha os servos, aqueles que eram considerados simplesmente servos, fazendo o quê? Confirmando uma palavra no coração de alguém que estava decidido a não ouvir a chave do seu milagre. Quando você ouvir algo que te faz muita raiva, essa é a chave que vai transformar a sua vida. Quando você ouvir um conselho que te confronta e faz você sair com ódio, é o conselho que vai mudar a sua vida. E o que que você precisa? De um conselho aqui embaixo. Alguém que fale para você: eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou abraçar essa causa junto com você. Vamos lá no rio. É só se lavar. Mergulha 7 vezes. Vamos tentar. Se não der certo, vamos saber que não foi Deus que falou. Aí você pode ficar com raiva do apóstolo. Estou jogando tudo para você hoje. Que o povo está com raiva de mim. Mas assim, a gente precisa entender. Os servos dão uma direção. E aí, sabe o que me chama mais atenção? É que ele ouviu os servos, mas ele não ouviu Eliseu. Ele escutou os servos, mas ele não ouviu Eliseu. E sabe o que Deus falou comigo aqui? A importância de você ser acompanhado por alguém. A importância de você ter relacionamentos verdadeiros dentro da igreja. De você vir e não considerar isso aqui o teu local de trabalho, onde você tem colegas. Você precisa ter amigos dentro da igreja. Você não precisa ser amigo da igreja toda, mas você precisa ter aliança com pessoas. Esses servos, eles confirmam, eles encorajam. A palavra no verso 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Agora pensa comigo Naamã. Mergulhou a primeira. E aí, servos, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Eu sabia. Eu sabia que aquele pastor estava brincando comigo. Mergulhei a segunda, não aconteceu nada. Sabe quantas vezes você está perdendo a oportunidade de estar envolvido pela atmosfera do milagre? Porque você está murmurando? Quantas vezes você está perdendo a oportunidade de estar completamente embebido na atmosfera do milagre? Porque você está murmurando. Eu vou fazer, eu não concordo, eu não queria estar aqui, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque depois ninguém vai poder dizer que eu sou desobediente. Você está desobedecendo, porque você está reclamando. Você está murmurando. Existe uma diferença entre obedecer e ser obediente. Aquele que obedece muitas vezes vai que nem bode. Você amarra a corda no pescoço e sai puxando. O sujeito, ele foi, mas ele não queria. Mas aquele que obedece, ele não questiona. Ele prefere arriscar tudo do que ficar pensando: e se eu tivesse tentado? Naamã, na 7ª vez, foi na 7ª, não foi na 6ª, foi na 7ª que ele saiu limpo.
Muitas vezes você começa a fazer segundo a direção do altar e você larga a mão no meio do caminho e você fala, eu tentei e não aconteceu nada. Se você tivesse feito exatamente como foi falado, o milagre já tinha chegado na sua casa. Se você tivesse feito exatamente como você foi orientado na sala de aconselhamento, você já estava vivendo outra vida. Você sabe quanto tempo nós deixamos a nossa casa, a nossa família para vir aqui? Ouvir você e ministrar você segundo a direção do Senhor. E eu não estou aqui falando que isso é peso para nós. Eu estou falando para você que isso é um privilégio que o Senhor nos dá como igreja. Você recebe uma atenção, eu estou batendo nessa tecla aqui de novo. O Ministério Ágape Nova Aliança ainda é uma igreja. E eu espero que seja para a eternidade. Que leva os seus membros na sala. E que quando pergunta para você se está tudo bem, é a oportunidade que você tem de abrir o coração e dizer que não está, porque a gente já sabe. O radar já está gritando, a seta já está apontando, já dizendo, atenção, a coisa está ruim, está difícil, vai morrer. Aí a gente pergunta, está tudo bem? Você com a maior cara cínica fala, está ótimo, está tudo bem. Aí a gente olha bem dentro do olho e diz assim, tá mesmo? Aí você hesita, olha para o lado e diz, sim, está. E aí a gente olhando e fala, mas ai meu Deus, dá paciência. Por que não fala logo? Porque a gente está com armadura. Porque o que vão pensar de nós? Tem pessoas aqui dentro dessa igreja que tem um chamado extraordinário. Lindo, 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 lindo. Sabe por que não está exercendo? Porque decidiu se esconder atrás da armadura. A armadura de super-homem. Eu cuido da minha vida, eu cuido da minha casa. Eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar comigo. Deus está deixando com você. Mas por que não tornar esse fardo mais leve? Por que não permitir que alguém te ajude, nem que seja com uma palavra, um conselho? O que é mais fácil, querido? Carregar um saco de cimento nas costas ou pedir um carrinho de mão emprestado? Tem gente preferindo carregar o saco nas costas do que pedir o carrinho de mão emprestado. Mediante a estrutura emocional de Naamã, eu nem sei como foi que Naamã aceitou ir para Israel. Só que tem um detalhe. Ele aceita ir para Israel, só que ele não vai procurar o profeta, ele foi procurar o rei. Porque ele achava que o rei tinha a chave da cura. Sabe o que Deus falou para mim? Tem muita gente deixando de ouvir o conselho do altar para ouvir o conselho lá de fora. E o que você vai colher é o que o mundo está colhendo. Não é o que Deus tem para a sua vida. Não tem como você viver a vontade de Deus ouvindo quem está lá fora. Ouvindo o conselho de quem está lá fora. Ouvindo o conselho de quem fez tudo errado. Estou com um problema no meu casamento, ao invés de buscar o conselho no altar. Eu não vou buscar conselho no altar porque a direção de Deus é não separa. Mas se Deus disser para você não separa, é porque Ele te garante uma restauração. Se Deus falar para você que é para você ficar nesse casamento, é porque Deus vai fazer uma obra tão extraordinária que nem você vai acreditar. Mas então eu prefiro buscar um conselho lá fora. Porque o conselho lá de fora vai dizer o que eu estou querendo ouvir. O que eu estou querendo ouvir é separa. Manda esse cônjuge para Conchinchina, que ele não te merece. Ou então paga na mesma moeda. Chifre trocado não dói. Nós não temos como viver o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, se nós continuarmos ouvindo quem está lá fora. Bispa, mas quem o Senhor colocou para me dar um conselho é tão pequenininho. Quem Deus colocou para aconselhar Naamã foi uma menina, uma jovem cativa, escrava, que tinha sido levada de Israel para a Síria. Não despreze os pequenos. Eu me entristeço muito porque os diáconos dessa igreja têm palavra e autoridade para ministrar mais do que muitos pastores de igrejas grandes por aí. E eles estão escondidos debaixo das cadeiras. Não se levantam para aconselhar, para fazer uma visita, para ligar. Porque tem medo de quê?
Se a palavra do Senhor diz, abra a tua boca que eu encherei. Se o Senhor colocou autoridade na vida de vocês para fazer obras grandes, ainda que fosse como um servo, uma serva, uma escrava, Deus teria uma resposta para alguém através da vida de vocês, é só abrir a boca. Existem muitos Naamãs precisando de um Rio Jordão, mas não têm encontrado, infelizmente, os servos que falam onde está o Deus de Israel. Sabe por que não encontra? Porque os servos estão se substituindo por Naamãs. Estão escondendo suas lepras debaixo da armadura. O Espírito Santo de Deus sabe o que Ele quer tratar com você hoje. Confesso para você que a palavra que estava no meu espírito para ser ministrada aqui nessa noite, uma palavra que ia impactar você pela revelação. Mas o Senhor não quer te revelar algo novo. Ele quer revelar o que você já sabe, que precisa ser renunciado. É lindo a gente abrir a internet e ver uma igreja patriota. Um povo que está lá gritando, sacudindo a bandeira do Brasil. Tem uma escala de oração. Pouquíssimos têm vindo na escala de oração. Patriota de internet. Sabe por quê? Tem lepra. Como que você vai confrontar o pecado do Brasil se você está pecando também? Como que vai confrontar o pecado da nação? Como que você vai denunciar o pecado da nação se o pecado está dentro da sua casa? Prefere não vir do que renunciar. Lepra. Lepra. Como que eu vou orar pela nação se meu casamento está destruído? Espera aí. Como que eu vou clamar? E eu quero deixar claro uma coisa, nós não estamos orando pelo presidente, nós estamos orando pela nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos orando pela nação, que inclui você. Nós estamos denunciando o pecado da nação, que inclui os seus pecados. Inclui os meus pecados. Os pecados da minha família, da sua família. Mas nós não queremos tirar a armadura. Você pode fazer a escolha de sair daqui como você chegou. E passar mais um ano feliz por ser herói de guerra. Vence lá fora, mas perde aqui dentro. Um vencedor, quem olha para você e fala assim, eu quero ser igual ela. Mas aqui dentro, se alguém pudesse te olhar por dentro, ia falar misericórdia. Se alguém pudesse te contemplar por dentro naquilo que você apresenta para todo mundo que você é mais forte, se todo mundo pudesse ver você por dentro, o quão fraco você é. O quão frágil você é, o quão medroso você é. Hoje o Senhor quer que você seja por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Não é o que as pessoas pensam que você é o que você realmente é que importa para Deus. E é isso que Ele quer tratar hoje. Não é a maneira como as pessoas te veem, é como você se vê. Você sabe, quando você se olha no espelho, você sabe o que tem que mudar. Você sabe o que não te agrada e o que está fazendo com que daqui mais uns dias você não possa mais estar perto de quem você ama. Tem casamento sendo destruído por causa do orgulho. Tem relacionamentos fragmentados entre pais e filhos por causa do orgulho. Por causa do medo de coisas que você trouxe do casamento dos seus pais e que você acha que você está vivendo a mesma coisa. Só que o marido é outro, a esposa é outra. E você está repetindo as mesmas situações. Lepra. 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 A lepra da prostituição. Que eu prefiro ficar longe de Deus do que longe de alguém. A lepra da masturbação.
que por mais que se saiba que é pecado, eu prefiro cair na masturbação do que permanecer no ministério. A lepra da falta de perdão. Eu acho incrível que na Santa Ceia, todo mundo, eu preciso fazer parte da ceia, eu tenho que fazer parte da ceia. Gente, a ceia é comunhão. Se não der para ter comunhão com o teu irmão, não tem sentido fazer parte da ceia. Não tem lógica. Ah, mas eu não pequei, mas o coração está podre. Está com ódio até do cachorro. E quer tomar Santa Ceia? Tem sentido um negócio desse? Olha o nível de Naamã que nós somos hoje. O importante é que eu faço parte da Santa Ceia, eu sou super santo. Não! Porque está por dentro, e o que está por dentro Deus está vendo. E hoje, eu sou apenas a serva que foi levada cativa para dizer que existe Deus em Israel. Eu quero pedir para que você nessa noite se coloque em pé. E que você feche os teus olhos. Talvez você entrou pelas portas da igreja e está aqui há tanto tempo. E você achou que quando você entrou aqui que você encontrou o céu. De repente você percebeu que o teu pastor, a tua pastora, eles mais te confrontam do que te elogiam. Eu não sei quanto tempo eu tenho com você. A minha função é te levar para o céu. O que você vai fazer hoje? Você está na Terra Santa. Você está debaixo de uma palavra profética. Você está na porta da casa de Eliseu. Você viajou muito para chegar aqui. Você teve que passar, você teve que buscar autorização para chegar aqui. O que você vai fazer? Bispa, eu decido ir embora com a minha lepra. Que pena. Porque a tua armadura não pode te salvar. Porque um dia a lepra vai aparecer e você vai ter que ir para o leprosário. E a falta de abertura vai te tirar da sua família. A falta de abertura vai te tirar da convivência com os irmãos da igreja. A falta de abertura vai te roubar do seu ministério. Porque não tem como viver com leproso. Jesus não mandou ninguém viver com leproso, ele curou o leproso, para que ele pudesse habitar em meio ao povo. Você vai continuar carregando a lepra? Jesus te ama mesmo assim. Mas você poderia ser muito mais. Você poderia viver muito mais. Você poderia ser muito mais feliz. Você poderia ser pleno. Você poderia ser mais do que o que as pessoas pensam de você. Você poderia ter uma alegria verdadeira. Não aquela que você sorri na frente das pessoas e quando as pessoas viram as costas, você fecha o seu sorriso e a tristeza toma conta. O Senhor hoje, Ele está te convidando para você tirar a armadura. Bispo, o que Deus pediu para mim, eu não me vejo fazendo. Mas foi Deus que te pediu. Foi Deus que pediu para você se guardar. Foi Deus que pediu para você se preservar. Antes da sua conversão, antes de você declarar Jesus como Senhor e Salvador, talvez para muita gente você era um pedaço de carne exibido na vitrine, que as pessoas podiam desejar e consumir,
que Deus te pediu? Para você se guardar, por que Ele quer que você se guarde? Por que Ele quer que você se preserve? Ah, porque agora você é de Jesus? Não, é porque Ele preparou algo santo para você. E esse algo santo não vai se encontrar com profano. Santificai-vos, porque amanhã, essas horas, Deus fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, limpai-vos, purificai-vos. O Senhor não manda você se purificar por causa de Deus, é por causa de você. Deus tinha uma liberação para a vida de Naamã, mas dependia dele aceitar o que estava sendo proposto. E sabe o que me chama a atenção? É que Eliseu não foi lá fora tentar convencer Naamã. Nós estamos vivendo um tempo que o Espírito Santo já não está mais tentando convencer ninguém. A palavra está aberta. É impressionante como nós abrimos a Bíblia e a palavra se revela. O Espírito Santo não está tentando convencer mais ninguém. A palavra está liberada. Você decidiu acolher essa palavra, então decida vivê-la. Em nome de Jesus. Talvez você possa pensar assim: eu vim na igreja hoje, recebi um conselho pastoral, mas eu tenho certeza que se eu fizesse do outro jeito ia dar certo. Tente primeiro do jeito pastoral. Tente primeiro segundo a direção que você ouviu. Até onde nós vamos carregando uma armadura para esconder as nossas lepras? Para esconder as mentiras, esconder o orgulho, a arrogância, a prepotência. Querido, pelo amor de Deus, eu estou vendo Jesus fazendo uma peneira na igreja nesse tempo. Eu estou vendo nas redes sociais igrejas se levantando para apoiar coisas que a Bíblia condena. Deus está fazendo uma peneira na igreja, revelando quem é e quem não é. E sabe o que mais eu tenho falado com Deus? Se chegasse o tempo da perseguição no Brasil, quantos de nós verdadeiramente permaneceríamos? Quantos de nós continuaríamos pregando e declarando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, independente da cabeça a prêmio? Quantos de nós? Bispo, mas eu amo a Deus. O jovem rico também amava. O jovem rico também amava e cumpria todos os mandamentos. Mas a lepra do jovem rico era a riqueza dele. E quando o Senhor diz para ele: vai, vende tudo que tem, doa aos pobres e segue-me, ele foi e não voltou. Qual é a tua lepra? Qual a tua lepra? Fecha os teus olhos nessa noite e abre o teu coração ao Senhor. Abre o teu coração ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Desceu comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou.
águas do rio, então subirei como Naamã curado. Abre mão. Eu abro mão de tudo que sou, só pra Servir-te, ó meu Senhor. eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, Tu és o Deus, Pai, que sonda o nosso coração e esquadrinha todos os nossos pensamentos. Antes de começarmos esta palavra, nós demos a Ti liberdade para vasculhar o nosso coração. Senhor, Tu és o Deus, Pai, que por amor nos confronta. Tu és o Deus que por amor, Senhor, ó Deus, nos envia para tratamento. Senhor, ó Deus, e somos Tua igreja. E não queremos estar diante de Ti, Senhor, com as nossas vestes sujas, com o nosso coração, Senhor, ó Deus, sujo. Nós queremos clamar, Pai, que tudo aquilo que não Te glorifica em nós, hoje seja, Senhor, ó Deus, revelado. E que tenhamos ousadia e coragem para renunciar aquilo que não exalta o Teu santo nome. Senhor, nós queremos abrir mão nesta noite de tudo aquilo que tem aparência de orgulho, tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que nos leva a viver uma vida independente do Espírito, aquilo que nos rouba da comunhão, aquilo que nos leva, Senhor, a acreditar que podemos tudo na força do nosso braço. Nós temos um Deus que não olha para as nossas mãos, nós temos um Deus que sonda o nosso coração, Senhor, e nós não queremos apresentar-nos diante de Ti com a armadura. Senhor, nesta noite nós queremos tirar a armadura que nos torna reconhecidos, os títulos que temos, a honra que temos, o nome que temos, Senhor. Nós queremos mergulhar no Rio Jordão nesta noite, Senhor, porque não é o nome, Senhor, ó Deus, não é o meu nome que tem que ser levantado, é o nome de Cristo em mim, Senhor, é o nome de Cristo sobre os Teus filhos. E agora, Pai, eu clamo, tira a lepra do medo, tira a lepra, Senhor, da insegurança. Senhor, quantos corações machucados, quantos ministérios silenciados, Senhor, por machucaduras de longas datas. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, como as águas que fluem deste altar, Senhor, ó Deus, faz com que haja profundidade suficiente para que eles possam mergulhar. Leva no nível mais profundo de entendimento desta palavra, Pai, e que eles não saiam daqui como chegaram, que eles não saiam daqui como entraram, que eles não permaneçam como estiveram até hoje. Senhor, eu invoco a Ti, o Deus que usou um dia o comandante da Síria. Ó Senhor, é o Deus que um dia também usou estes homens e mulheres, e eu invoco o Teu santo nome, Pai, que mais do que servir, eles sejam, Senhor, ó Deus,
Os teus servos, Xaramacê, Cantarabalaia, Séria, Andarai. Eles têm consciência do teu poder, mas não conseguem se render. A armadura traz um problema, Senhor, porque a armadura não deixa os joelhos se dobrarem, porque a armadura não permite que as vestes sejam rasgadas e o coração também. Porque a armadura muitas vezes, Senhor, faz daquele que precisa depender. Senhor, faz com que ele seja independente. Senhor, eu quero invocar ao Deus Todo-Poderoso, que tomou a vida de Eliseu, Senhor, e num confronto na vida de Naamã gerou cura sobre ele. Senhor, ó Deus, hoje esse mesmo Deus haja com liberdade aqui. Confronta, Senhor, confronta, confronta. Senhor, ó Deus, confronta, mas que haja, Senhor, coragem em nós para fazer o que a tua voz ordenou. Que não sejamos acovardados e nem tampouco, Senhor, intimidados pelo nosso orgulho. Erabassora cantarebalabás. Há pessoas no nosso meio nesta noite que precisam retomar a sua posição no mundo espiritual. Há pessoas em nosso meio hoje que têm vencido do lado de fora, têm vencido nas coisas do mundo, mas espiritualmente está derrotado. Hoje o Senhor está dizendo: eu te dei vitória como comandante de um exército, mas eu também quero te dar vitória sobre aquilo que ninguém vê. Eu quero te dar vitória nos teus conflitos e guerras interiores, que ninguém pode lutar com você. Nesta noite o Espírito do Senhor está pegando a mão de alguns aqui, está dizendo: é tempo de se levantar. É tempo de se despir dessa armadura, de remover da sua vida aquilo que te impede de se prostrar. Ei, Arabalai, Soremanai, Orebalai. Talvez você pergunte: por que a minha família não está aqui ainda? Porque Deus precisa curar a lepra em você primeiro. E há coisas em você que Deus não vai expor para a sua família. O Senhor manda dizer: a tua família ainda não está aqui, porque há coisas em você que a tua família não precisa saber. Mas por isso eu te enviei para longe deles. Por isso eu te enviei para longe deles. O Senhor quer hoje que longe dos olhares daqueles que dizem te conhecer, mais perto dos servos, você possa ter coragem de se despir e subir das águas do Jordão completamente curado. Em nome de Jesus Cristo. Alguém aqui nesta noite que deseja voltar para Jesus, levante sua mão para o céu. Não perca tempo, é a tua oportunidade de se despir da armadura e se colocar novamente na presença do Senhor. O Senhor está falando: existem pessoas aqui hoje que precisam retomar seu chamado, precisam retomar sua vida espiritual, precisam retomar seu ministério. Você fala assim: eu não saí da igreja, mas a igreja saiu de dentro de você, deixou de ser sua prioridade, deixou de ser o seu primeiro amor. A igreja deixou de ser a sua alegria, a sua capacidade de vencer, a sua força para vencer. Se há alguém aqui no nosso meio nessa condição, eu peço que você levante a sua mão. Eu não saí da igreja, mas a igreja saiu de dentro de mim. Levante sua mão, comece a tirar a armadura, bispa, mas vão ver, não importa.
Não importa. Porque quem está aqui são servos. Quem está aqui são servos para dizer para você: vamos mergulhar. Porque você não vai sair do jeito que você entrou. Há alguém, eu estou falando, querido, porque o Espírito Santo de Deus fala comigo. Há pessoas aqui hoje nessa condição. Você pode voltar para sua casa com a armadura, vestido nela. Você pode voltar para sua casa com a armadura na bolsa. Em nome de Jesus, levante a sua mão para o céu. Se você está nessa condição. Espírito Santo, Tu és Deus que confronta. Senhor, e eu clamo agora, e numa autoridade profética que o Senhor me deu, eu envio uma palavra sobre cada coração desta igreja e eu declaro: esta palavra não é mais uma palavra. Senhor, esta palavra vai incomodar tanto essa igreja. Senhor, esta palavra vai incomodar tanto quem está ouvindo em casa, mas vai incomodar tanto, 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 Senhor. Meu Deus, que eles voltarão para o Teu altar e se prostrarão diante da Tua presença. E toda vaidade, todo orgulho vai cair por terra. E todo o pecado escondido será denunciado na boca deles. Senhor, eu ordeno, Pai, agora. Senhor, como eu sei que o Senhor tem compromisso com a palavra liberada desse altar, que a palavra a partir desta noite começa a gerar confronto na alma. Senhor, porque não vai voltar nenhum comandante do exército da Síria leproso. Porque o que o Senhor quer não é vencedor de guerra externa. O Senhor quer aqueles que venceram a sua alma. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que vencem a alma pode dizer: só o Senhor é Deus. Aqueles que vencem a alma podem depender única e exclusivamente do Senhor. E nesta noite eu clamo por uma igreja, Senhor, que esteja verdadeiramente prostrada aos pés do Senhor. A partir desta noite, de agora, o vento do Espírito sopra e começa a confrontar. Confronta, 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 Senhor. Senhor, e se insistirem em permanecer com a armadura, faz a lepra feder. Mas a partir desta noite, numa autoridade profética, eu declaro: não existe lepra escondida dentro desta igreja. Tudo aquilo que te rouba, tudo aquilo que te tira da presença de Deus, tudo aquilo que faz você ter somente aparência, vai aparecer. Vai aparecer. E que em nome de Jesus você tenha coragem de mergulhar nas águas vivas que fluem do trono de Deus, para que você seja um instrumento da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu comigo e declare assim: Jesus, a fonte inesgotável de vida, o Senhor tem liberdade para cumprir a Tua palavra sobre mim. Eu declaro: não vou andar de aparência. Agora você vai ter que ser mulher de Deus, homem de Deus, para declarar o que eu vou falar aqui. Declare assim: Senhor Jesus, faz como quiser, mas faz de mim um verdadeiro adorador. Faz como quiser. Expõe o que tiver que expor, mas faz de mim um verdadeiro adorador. Amém? Em nome de Jesus. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus traz para o teu coração nessa noite.